Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você trunfa, joia preciosa, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, o café de hoje está lá em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Muito obrigado você que tem compartilhado, muito nos ajuda, você que tem dado um gostei, também fortalece demais, você que também faz comentários, tudo isso interage, você que se inscreveu no canal também, olha, você não imagina o quanto me ajuda, e também você que não se inscreveu me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus, muito fácil. Tem um link, que são as letrinhas azuis, é só clicar ali, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Bênção pura. Lá em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 8, está escrito assim, ó. E falou Caim com seu irmão Abel. Isso. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Há uma versão que diz assim, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém? Vai ficar mais claro o entendimento, né? Então ele chamou o irmão para o campo e o matou. Primeiro homicídio da história. Por que aconteceu esse homicídio? Porque Caim foi oferecer um sacrifício a Deus. Veja só, ele foi o primeiro que intentou no coração oferecer um sacrifício a Deus. Passado um tempo, diz a Bíblia, né? Ele foi oferecer um sacrifício a Deus. Sacrifício do seu fruto, do seu trabalho. Ele era agricultor, então ele colheu lá algumas coisas e levou em oferenda para o Senhor, em oferta ao Senhor. Passado um tempo, acredito que um tempo, não foi imediatamente, logo depois, Abel veio e ofereceu o seu sacrifício das suas primícias, diz o texto. O melhor, ele buscou o melhor para oferecer para Deus. Então eu começo a aprender lições aqui. Nem sempre o que oferece primeiro, nem sempre aquilo que é mais rápido, né, é o melhor. Às vezes aquilo que demora mais, tá? Igual Abel vem depois, oferece depois, o irmão tinha oferecido primeiro. Às vezes você demora a oferecer alguma coisa, mas vai fazer com excelência, faz o melhor. E o melhor, às vezes, demora mais do que o que faz mais rápido, não é verdade? Tem um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Mas vamos lá. Por causa dessas ofertas, olha só, Deus aceitou o sacrifício de Abel, a sua oferta, que foi, ele trabalhava com ovelhas, né? Então ele sacrificou a melhor ovelha, a mais gordinha, a mais saudável, a mais bela, para Deus. E Deus se agradou porque ele deu o melhor. E aceitou também Abel. Rejeitou a oferta de Caim, seu irmão. Tá? E a Caim, por quê? Porque não era primícia. Aí eu aprendo lições aqui que são extraordinárias. Tem gente que sofre por causa dessa oferta ter sido aceita por Deus, de Abel, seu irmão. Caim colocou no coração o desejo de eliminar o seu irmão Abel. Chama ele para o campo, para um passeio. Ora, vou passear com meu irmão, né? Pensava Abel inocentemente. E lá, não parece ter tido luta nem nada, ele foi pego de surpresa. Talvez uma pedra batida na cabeça, não sei de que maneira, o texto não entra aqui para
detalhar isso, mas o fato é que ele matou o irmão. E eu vejo aqui, gente, tenho estudado alguma coisa a respeito, tem gente que vive dessa maneira, como Abel, chamada síndrome de Beta. Existe a síndrome do pânico, né? Existem vários tipos de síndrome, né? A síndrome de Peter Pan, síndrome, por exemplo, de Peter Pan é a síndrome da pessoa que não cresce, aquele filho que está sempre nas costas do pai, da mãe, não quer assumir responsabilidade, né? Sempre criança, sempre infantil. Não que ele não cresceu corporalmente, fisicamente, mas às vezes ele cresceu, já tem uma certa idade, mas não quer assumir responsabilidades. Ele quer ficar nas costas de alguém. E aí é do pai, da mãe, tem alguns que são dos avós. A síndrome é um conjunto de efeitos, né, que são estudados numa pessoa. Como a síndrome do pânico. Tem gente que tem a síndrome do pânico, né? Qualquer lugar, muita gente, lugar fechado, ele entra em pânico. E tem a síndrome do beta. A síndrome do beta é aquele peixe beta, né, que foi descoberto lá nas costas, lá nos mares da Tailândia. E lá tinha uma tribo, com o sobrenome Beta também, que era muito egoísta. Essa tribo não aceitava nenhuma outra tribo, matava todos que se aproximavam. Era só eles eram únicos. E por causa disso foi colocado nesse peixe, que é um peixinho no aquário que fica solitário. Você encontra muito em grandes cidades, em escritórios. Ele vive sozinho. Por que ele vive sozinho? Porque se colocar um outro peixe junto dele, ele mata o outro. Pode colocar da mesma espécie. Ele é um peixe lindo, né? Ele é um peixe que enfeita o ambiente, o aquário. Ele é lindo, de cores lindas, mas ele é extremamente solitário. Nem uma fêmea pode colocar com ele, ele mata a fêmea. Até para acasalar tem que ter um jeito, né? Aproximar a fêmea no outro aquário próximo, ele acostumar com ela e coloca ela, ele cruza com ela, vamos pôr assim, e tem que tirar ela logo, senão ele mata. E também, né, os óvulos que ela emite, que vai nascer os novos peixes, quando começa a dar bolha no aquário, né, e precisa de tirar aqueles peixes, ou beta dali, deixar aqueles, né, que vão ali nascer, colocar o beta em outro lugar. Porque ele não aceita ninguém igual a ele. Tem gente que tem essa síndrome, né? Que se tiver alguém igual a ele, que faça igual a ele, se te fizer melhor ainda, pior para ele. Igual o caso aqui de Caim. Ele viu que o irmão Abel fez melhor do que ele. E o Senhor chegou a dizer para ele: se tu procederes bem, eu recebo a sua oferta. Ao invés dele refazer, repensar no que ele errou, porque ele pegou, simplesmente colheu lá uns vegetais, porque ele trabalhava com lavoura, né? E levou para o Senhor. Ele não levou o melhor, como o seu irmão Abel fez, escolheu o melhor para agradar o Senhor. Ele não fez para aparecer. Tem gente também que às vezes faz o melhor para aparecer. E se alguém fizer igual a ele, é uma ameaça para ele. Então ele quer eliminar aquela pessoa. Tem gente assim na igreja, tem gente assim no trabalho, tem gente assim na faculdade, nos cursos, nas escolas, tem gente assim na vizinhança. Se você fizer alguma coisa melhor do que ele, você comprou um carro melhor, ele fica desesperado. Ele quer que você perca o seu carro, ele quer te eliminar. Ele torce para alguém te roubar. Por quê? Ele não consegue conviver com alguém melhor do que ele. É o beta. Se colocar alguém junto dele, ou igual, não precisa ser melhor não, ele mata. Ele luta até a morte. E as crianças lá da Tailândia descobriram isso e começaram a pegar betas e colocar para lutar umas com as outras. E os adultos não entendiam alguns minutos, né, que aquilo acontecia, e começaram a ficar encantados com aquilo e começaram até a criar betas para fazer lutas, brigas entre eles e apostar dinheiro,
Muitos foram à miséria por causa disso. O beta, ele encanta com a sua beleza, é igual a pessoa que se destaca em alguma coisa, como pregador, como cantor, como instrumentista, como evangelista, como pastor, como líder religioso, como gerente de um determinada empresa, como chefe. Ele se destaca, ele é bom no que faz, mas se alguém o ameaçar, ele não mede esforços. É o que acontecia com o beta quando colocava para confrontar. Se você colocar um outro beta no mesmo aquário que ele, eles vão degradar, vão lutar até morrer. Ele não desiste jamais. Enquanto ele não eliminar o seu oponente, ele não fica satisfeito. Ninguém pode conviver com ele. Ele vive sozinho, solitário. Não precisa de bombinha dentro do aquário. Muita gente gosta de ter o beta por causa disso. Porque ele troca água uma vez por semana só. Ele sobe e busca um pouco de oxigênio para poder oxigenar o seu cérebro. E ele consegue conviver numa água parada, sem oxigenação, com pouca oxigenação. Mas ele não resiste a ninguém. Ou seja, ele não suporta, melhor dizer, a ninguém. Se colocar uma outra espécie, qualquer ele mata. Por isso que ele vive solitário. É lindo, você entra num restaurante, você vê lá o beta sozinho, no aquário, você entra num escritório, seja de contabilidade, de advocacia, às vezes até consultório médico, clínicas, você vai encontrar lá um aquário lindo enfeitando aquele lugar, porque o peixe é lindo, mas solitário. Você não imagina. Tem gente que sofre dessa síndrome de beta, como Caim sofria. Veja só, ele poderia rever e oferecer para Deus o seu melhor, mas não, ele preferiu maquinar o mal, eliminar o seu irmão, levar para o campo e matar o seu irmão, porque não suporta ter alguém melhor do que ele. E nem igual, tem gente que é assim, nem igual a ele, como beta, nem igual a ele, ele aceita. Gente, isso precisa ser tratado. Isso precisa ser tratado. Se você está vivendo, essa experiência, você já detectou alguém, que vive tal situação, precisa de ajuda. De ajuda. Tem gente que não suporta isso. Ele faz muito bem, mas se alguém fizer melhor do que ele, pronto. É para ele uma ameaça e ele quer eliminar. E tem gente que mata os outros, não é só morte física, não. Eliminando da sua vida, do seu convívio, isolando pessoas. Porque não suporta que o outro tenha oportunidade e seja melhor. Ora, se ele for melhor, aprenda com ele. Aperfeiçoe. Por isso que a gente vive em comunidade, é importante. Por isso que o Senhor abençoa. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Então, nós precisamos entender que há pessoas, quando elas são melhores do que nós no que fazem, nós temos a oportunidade de aprender com elas. E ela nunca pode ser uma ameaça para nós. Pelo contrário, nós precisamos um dos outros. Você tem as suas qualidades, ela tem as dela. Há momentos que você vai precisar. Então você não pode eliminar. Você não pode pensar que é uma ameaça qualquer pessoa que faça igual você ou que possa até fazer melhor. Lembra que certa feita alguém falou com Moisés: Moisés, estão profetizando aí com quem diz, você devia repreender o povo. E falou: quisera que todos no Arraial profetizassem igual a mim. Quer dizer, ele não tinha esse problema, essa síndrome do beta não estava com ele. Diferente com Caim, que não suportou. Deus falou com ele, veja só,
Porque Deus conhece todas as coisas. Antes dele praticar o crime, o Senhor disse. Olha só, versículo 5. Mas de Caim e da tua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Você percebe pessoas, você pode perceber no seu círculo de amizade, de convívio, pessoas que se sentem incomodadas com outras que são boas no que fazem. Que às vezes fazem igual a ela ou melhor do que ela. Você percebe isso, que o semblante muda da pessoa. Por mais que ela diga, não, eu não tenho problema com isso. Já percebeu? Mas aí continua o versículo 6. O Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Quer dizer, Deus já sabia que havia uma intenção, ele maquinou a intenção de eliminar o irmão. Deus está avisando ele, o pecado bate à tua porta, esse desejo vem, mas você tem condição de dominar isso, não deixa isso te dominar. Tem gente assim, e parece que isso não tem cura. Por mais que você tente ajudar a pessoa, por quê? Porque ela precisa ouvir a Deus. E muitas vezes ela não quer ouvir. Veja que o próprio Deus está falando com Caim. Ele não está mandando ninguém falar, não. Ele mesmo está falando. Aí eu faço uma pergunta para você, né? Aonde Deus fala mais? Quando é que Deus fala mais? Você poderia me responder, pastor, quando eu estou orando. Deus fala realmente quando nós estamos orando. Deus fala, pastor, Deus fala quando eu leio a palavra. Sim, Deus fala quando você lê a palavra. Pastor, Deus fala na igreja, nas mensagens. Sim, é verdade, Deus fala nas mensagens. Mas sabe aonde Deus fala mais? O momento que Deus fala mais, melhor dizendo, que Deus fala mais, é quando você está para pecar. O Espírito Santo começa a te lembrar, a te falar, a te exortar, a te advertir das consequências do pecado. É o que está acontecendo aqui com Caim, avisando ele. Pecado está à tua porta, ao teu coração. Cumpre a te dominar, não deixa ele te dominar. Mas não adiantou nada. Ele já tinha maquinado, convidou o irmão para um passeio, o irmão inocente, achando que estava indo para um passeio, lá no campo ele mata o irmão. Esse é o primeiro homicídio da história. E tem muita gente matando até hoje. Sonhos. Matando até hoje projetos dos outros. Matando até hoje relacionamentos. Por quê? Porque não suporta que alguém seja igual ou melhor do que ele. Tem casamento se dissolvendo por causa disso. Tem relacionamento se dissolvendo por causa de amizade, por causa disso. Ele não suporta que alguém pode ter mais facilidade de fazer amizade. Tem gente que tem ciúme do amigo dele, ou da amiga dela. Mas, gente, isso acontece, é preciso dominar isso. Não é fácil. Não é fácil. Você vê que o próprio Deus falando com Caim, ele não deu ouvido. Não é fácil. Poucas vezes alguém vai ceder isso. Mas o importante é você detectar isso em você. Se isso está acontecendo, se isso te incomoda, ou se você faz para receber aplauso, para aparecer, alguma coisa para aparecer, diferente de Abel. Abel não veio trazer o seu melhor para aparecer, ele trouxe para agradar o Senhor. Mas tem gente que não suporta ver o outro se destacar. Ele quer eliminar do seu caminho. Foi o que fizeram, os religiosos fizeram com Jesus. Não é verdade? Não suportaram alguém que pregava melhor, alguém que manifestava o poder de Deus, alguém que a multidão seguia, que era Jesus. E maquinaram o mal contra o nosso Senhor de maneira que levaram à crucificação,
a tortura de chicotadas, coroa de espinho e a crucificar o nosso Senhor para eliminar. Infelizmente, há muitos que sofrem desta síndrome do beta. Quero orar por você. Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na Tua presença eu apresento, Deus, essas vidas que estão recebendo café com Deus, repreendendo todo o espírito de beta, síndrome do beta, em nome de Jesus. Essa vida possa detectar se isso está acontecendo com ela e tomar uma posição, pedir as Tuas misericórdias, que o sangue de Jesus passe sobre a sua vida, purificando de todo pecado, em nome de Jesus. Oro também, meu Pai, pelo Zé Maria, Tuquinha e família, Camila e o Reinaldo, essa família aí, Vilela Martins, a Júlia Vilela, sua filha, em nome de Jesus. Eu oro também pela Nelma Kumaru e família, João Rosa Vieira, oro pela Ivone Cruz e família, Jorge Luiz Rodrigues e família, Alcina Lúcia, minhas primas lá, Yolanda Pinho, em nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos, Deus, a causa delas. Senhor, tem misericórdia, socorre as Tuas filhas, Roberto Araújo e família, pastora Rosaura Marques e família, sua causa também, meu Pai, a Marilda Simões Nunes e família, seu filho também, o DJ Ronaldo Pitbull e família. Eu oro pela Eliana Guerra e família, também pelo, Deus amado, pela Lidinalva Bassani e família, lá de Embu das Artes, São Paulo. Também, ó Deus, Gessiane Guimarães e família, saúde para sua filha e paz. Oro também pela Maria Aparecida Miguel Figueira e família. E também, ó Deus, a Marília Nascimento e família de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Te aguardo até o próximo dedo e vão compartilhar bastante, hein?